Olá a todos, meu nome é André Pagani de Souza e eu estou aqui para falar das custas e dos honorários advocatícios, um capítulo que está lá no Teoria Geral do Processo Contemporâneo, da editora Atlas. Então a ideia dessa brevíssima exposição é chamar a atenção para os principais tópicos relativos às custas processuais e aos honorários advocatícios. Já adianto que eu vou falar do artigo 82 e do artigo 85 do Código de Processo Civil. Portanto, eu estou falando aqui das hipóteses em que não há gratuidade da justiça, ou que não são concedidos os benefícios da justiça gratuita, só daquelas hipóteses em que não há justiça gratuita deferida. Então, se a parte aí é responsável pelas custas processuais, quem deve arcar ou como funciona o seu pagamento ao longo do processo. Então, a regra geral, que está lá no artigo 82 do Código de Processo Civil de 2015, é aquela de que quem pede deve antecipar o pagamento das custas ou das despesas relativas à prática desse ato. Então, eu estou falando aí não só da taxa judiciária, mas despesas com condução de testemunhas, com perícia e assim por diante. Todas as despesas relativas ao processo, quem pede a prática daquele ato ou quem requereu é que vai, então, ser o responsável por antecipar essas custas. Se o juiz determinar de ofício a prática de um ato, ou se o MP, atuando em um determinado processo como fiscal da lei, também requer a prática de um determinado ato, aí a lei diz, lá no artigo 82, que é o autor que deve antecipar. E aí, também, o que o artigo 82 coloca? Que, ao final do processo, o vencido pagará ao vencedor as despesas que ele pagou. Então, na verdade, aquele que perdeu, ele tem que reembolsar a parte contrária das despesas processuais efetuadas. Pois bem, e com relação aos honorários advocatícios? O artigo 85 do novo Código de Processo Civil, ele trouxe algumas novidades importantes. E aqui eu vou falar de apenas algumas delas, Então, não estou dispensando a leitura lá do nosso livro de Teoria Geral do Processo Contemporâneo. Quais são as principais novidades aí com relação ao artigo 85? O artigo 85, ele estabelece que os honorários advocatícios, eles são devidos ao advogado e eles têm natureza alimentar. Então, ele deixa bem claro o que já estava presente no direito anterior à entrada em vigência do novo CPC, ele deixa bem claro que os honorários são de titularidade do advogado e, bem por isso, não podem ser objeto de compensação com outras verbas do processo cujo titular não seja o advogado. Então, se houver, por exemplo, sucumbência recíproca entre as partes, não pode haver a compensação de honorários com algum valor eventualmente devido pela parte. Então, o Código tenta fazer essa distinção e também traz outras novidades. Então, diz lá o novo CPC que os honorários, eles também são devidos na fase recursal. Ele deixa bem claro que os honorários também são devidos no cumprimento de sentença, são devidos na execução. E toda essa verba, ela é devida cumulativamente. Então, os honorários, eles são entre 10% e 20% para o processo inteiro e cada fase pode haver a condenação de um percentual de 10% a 20%, que é calculado sobre o valor econômico, o proveito econômico obtido naquele processo. Se não houver proveito econômico, aí ele vai ser calculado
sobre o valor da causa. Sempre cumulativamente, a soma dos honorários, por exemplo, pela primeira fase, depois pela fase recursal, depois cumprimento de sentença, não pode ultrapassar os 20%. Né? Então, é essa a ideia que o Código ele traz de novo, né? Principalmente no que diz respeito ao âmbito recursal. Então, essa é uma novidade importante. Se a parte for sucumbente a um recurso, ela pode ser condenada aí aos honorários. Pode haver uma majoração dos honorários, por exemplo. Né? Se ela foi condenada em primeira instância, apelou e aí o tribunal manteve a sentença proferida em primeira instância. Por exemplo, foi condenado em 10%, se houver um recurso e esse recurso ele não tiver o condão de mudar aquela decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, vai haver uma majoração dos honorários, de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa leitura do nosso livro. Muito obrigado.